Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a participação do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, na abertura do ano judiciário, realizada no Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil ressaltou a defesa das prerrogativas da advocacia. A OAB, neste ano judiciário que se inicia, reafirma o seu comprometimento com a Constituição e seguirá pronta a defender as instituições republicanas. Nossa causa primeira, no entanto, são as prerrogativas da profissão. Isso porque a violação dessas prerrogativas tem como prejudicado final o cidadão e o regime democrático. Estaremos vigilantes e sempre prontos a responder com altivez os casos em que a atuação profissional for cerceada, seja por abusos, seja pelo barulho cego das redes sociais. Nenhum advogado pode ser constrangido por representar quem quer que seja. É necessário defender o cidadão com empenho e presteza, ainda que o delito imputado contrarie a visão de um mundo do próprio advogado. É por esta razão, senhoras e senhores, que a Constituição da República, em seu artigo 133, estabeleceu o advogado como indispensável à administração da justiça. Advogadas e advogados são invioláveis por atos e manifestações no exercício da profissão, porquanto nesta tribuna sagrada representam a cidadania. Daqui já relatei ao Brasil inúmeros casos de violências contra a advocacia em todo o país. Advogados que pagam com suas próprias vidas pelo mistério que exercem. E é lamentável que não foi diferente com a jovem advogada Brenda dos Santos de Oliveira, brutalmente assassinada em pleno exercício da advocacia no Rio Grande do Norte, no último dia 30. E é em memória da colega Brenda que a advocacia brasileira presta homenagem pública nesta solenidade, rogando pela solidariedade de todo o Supremo Tribunal Federal, de todo o Judiciário brasileiro, de todo o sistema de justiça. É imprescindível, portanto, o respeito às prerrogativas da advocacia, como a sustentação oral perante o juiz e o sigilo das comunicações entre o advogado e o seu cliente. A inviolabilidade do escritório de advocacia é um imperativo democrático que não pode ser conspurcado em nenhuma hipótese. De modo semelhante, acesso aos autos deve permanecer franqueado às partes, assim como audiências entre advogados e magistrados, na forma como determina a lei. Os abusos de autoridade são inaceitáveis, tanto quanto a prática de qualquer violência contra a advocacia, pois, na realidade, esta se dirige não à figura particular da advogada ou advogado, mas sim à mulher ou o homem que eles representam em qualquer tribunal. Simonetti aproveitou a solenidade para reafirmar o comprometimento da OAB com a Constituição e destacou que a entidade seguirá pronta a defender as instituições republicanas. Acompanhe. O início do ano judiciário demarca as conquistas do último período e define os parâmetros sobre os quais continuaremos a avançar institucionalmente. No ano passado, como representante da Advocacia Nacional, ainda impactado pela brutalidade do 8 de janeiro, falei sobre a necessidade de uma atuação conjunta em defesa do Estado Democrático de Direito. As ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal e as demais autoridades do Executivo e do Legislativo souberam, desde então, reagir com firmeza e sabedoria para preservar as leis e a ordem. A OAB participou ativamente desse esforço republicano e cumpriu sua dupla função constitucional. Apoiamos o enfrentamento às ameaças contra a democracia e pugnamos pelo respeito intransigente ao devido processo legal e ao direito de defesa. O mesmo vigor com que repelimos as afrontas às instituições democráticas se prestou igualmente a assegurar as prerrogativas das advogadas e advogados que atuam nos casos decorrentes do 8 de janeiro. Afinal, bem sabemos que a justiça só é efetiva quando segue o devido processo legal. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa.
a independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. Crescimento, educação, proteção ambiental e todos os outros valores que estão na Constituição e que nos unem a todos. De modo que, agradecendo muito especialmente a presença simbólica e muito representativa do presidente da República, do presidente do Senado, do Procurador-Geral da República e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu declaro aberto o ano judiciário de 2024. A OAB Nacional também participou da abertura do ano judiciário no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, esteve no evento e evidenciou a atuação apartidária da Ordem, a lisura eleitoral e a parceria entre as duas instituições. Vamos ver. A posição hoje ocupada pela Ordem se deve à sua posição isenta e equidistante dos partidos políticos e ideologias. A OAB não é de partidos, de governos ou de candidatos. Ela é da advocacia e da sociedade brasileira. E assim seguiremos em 2024, ao lado da Constituição e da Justiça, mas também apartidários. Nossa ideologia é a própria Constituição, as liberdades individuais e as prerrogativas da advocacia. Reafirmamos nesta sessão o nosso compromisso com a Constituição e também com a Justiça Eleitoral. Seguiremos prontos a defender as instituições e o modelo eleitoral adotado no Brasil, tendo ele como eficaz. Nossa prioridade, no entanto, são as prerrogativas da profissão. Isso porque a violação dessas prerrogativas tem como prejudicado final o cidadão e o regime democrático. Estaremos vigilantes em relação às prerrogativas das advogadas e advogados eleitorais, não importa o partido ou o candidato que representem. Todas as colegas e os colegas deverão ter suas prerrogativas respeitadas e tenho certeza de que este tribunal preservará todos os direitos da advocacia nacional. Nenhum advogado e nenhuma advogada poderá ser constrangida por representar quem quer que seja. Mudando de assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou à Suprema Corte memorial da revisão da vida toda, requerendo a manutenção do voto proferido pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, antes de sua aposentadoria. E quem conta mais detalhes para a gente é o presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, Bruno Batista. Confira na entrevista. A revisão da vida toda, o tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, é hoje uma das causas que mais chamam a atenção em todo o país, porque influi na vida de muitos aposentados e pensionistas. Mas o que é a revisão da vida toda? É exatamente a possibilidade do aposentado, do pensionista, poder considerar no cálculo do seu benefício aquelas contribuições que fez antes de julho de 94. Porque no cálculo da aposentadoria, o INSS só contabiliza as contribuições posteriores a julho de 94. Mas há uma lei de 99 que dá ao segurado a faculdade de escolher o melhor benefício, considerando as contribuições anteriores a 94 ou só aquelas posteriores a julho de 94. Então, isso já foi decidido por inúmeros tribunais, pelo STJ também já foi decidido, é o tema 999, e a matéria chegou no Supremo. No Supremo, após uma novela, foi, por maioria, considerado realmente aí constitucional essa possibilidade que se dá ao segurado de escolher o melhor benefício com ou sem as contribuições anteriores a julho de 94. Agora, o que está acontecendo? O INSS entrou com embargos de declaração, que é um recurso para corrigir uma omissão, obscuridade ou uma contradição, e está se julgando, se começou o julgamento desses embargos de declaração, onde se busca inicialmente uma modulação dos efeitos. Porém, o ministro Zanin, recém-possado, trouxe uma questão de ordem, onde acha que deve a cláusula de reserva de plenário prevista na Constituição, onde diz que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma deve ser feita pelo plenário do tribunal pela maioria absoluta dos seus membros, não foi respeitada
no STJ, que assim o processo deveria retornar ao STJ para um novo julgamento. O que o OAB vem pleiteou junto ao Supremo Tribunal Federal é exatamente essa questão da segurança jurídica. O ministro Zanin substituiu o ministro Lewandowski, ou então o ministro Lewandowski. E o ministro Lewandowski já superou essa cláusula de reserva do plenário quando acompanhou o voto do ministro relator. Então não pode agora, nesse momento, o ministro Zanin repisar em sede de embargo de declaração esse fundamento. Há de se respeitar o voto que foi proferido pelo seu antecessor na cadeira, no mesmo julgamento, que foi o ministro Lewandowski. Esse foi o pleito do Conselho Federal da OAB. A matéria ia ser levada no dia 1º de fevereiro para julgamento do plenário, mas o presidente Barroso verificou que não havia tempo hábil para se apreciar essa questão e então ficou aí para uma próxima sessão que seja apreciada. O que a OAB deseja é que haja um respeito realmente à segurança jurídica nesse processo e que se respeite aí o direito dos aposentados e pensionistas brasileiros. A OAB Nacional lamentou a morte da advogada Brenda dos Santos de Oliveira, que estava em pleno exercício da profissão quando foi alvo de um ato de violência no município de Santo Antônio, no interior do Rio Grande do Norte. O crime contra uma advogada, além de uma violência bárbara, é também um ataque direto ao Estado Democrático de Direito. O sistema OAB seguirá vigilante para que o crime não caia na vala da impunidade. É importante registrar a indignação com que recebemos tal notícia. E nós, a advocacia, a OAB do Rio Grande do Norte, a OAB Nacional, não iremos sossegar enquanto não houver a mais dura e necessária punição aos culpados por tão grave barbárie. A advogada, embora jovem, estava no exercício da sua profissão e cumprindo com o dever de zelar pelos direitos dos seus clientes, de forma que o assassinato é um assassinato à própria sociedade brasileira e precisamos reagir para que a violência não tome conta do nosso dia a dia. A OAB está prestando assistência a seus familiares, prestará todas as providências e as homenagens póstumas à doutora Brenda e não sossegará enquanto não houver conclusão no inquérito policial que já se deve instalar e será acompanhado por um representante da OAB, de formas a que possamos viver em paz e as pessoas tenham o direito de exercer a advocacia em toda a sua extensão. Os principais detalhes sobre esse assunto você confere lá no nosso site em oab.org.br. Acesse e fique por dentro. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí. Voltamos. Obrigada pela sua companhia. A Comissão Nacional de Direitos Humanos manteve também atuação firme na defesa da igualdade e dos direitos humanos de todo cidadão. Em 2023, o colegiado esteve na vanguarda de diversos temas de interesse, tanto para a advocacia quanto para a sociedade em geral. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, em 2023, trabalhou muito pela defesa dos direitos humanos, pela defesa da democracia e também da advocacia, em especial que atua com a defesa de direitos humanos. Eu quero começar citando um caso muito importante, foi do Gabriel Pimenta, versus o Estado brasileiro, caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nesse caso foram estabelecidas diversas recomendações na condenação. Uma delas é que o Brasil revise os mecanismos existentes em relação à proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, onde a advocacia que atua nessa área se enquadra, também em relação a comunicadores e ambientalistas. Importante lembrar também a atuação da Comissão Nacional de Direitos Humanos na DPF Vidas Negras. Essa DPF foi realizada dentro da Coalizão Negra por Direitos, que é uma organização, uma articulação que reúne mais de 250
organizações e coletivos dos movimentos negros brasileiros. E a DPF, ela busca a declaração pelo STF do estado de coisas inconstitucionais em relação à situação da população negra no Brasil decorrente do racismo estrutural. Nós propusemos ao Conselho Federal que houvesse o ingresso da nossa instituição como a Miticuri, o que foi deferido, e nós estivemos atuando neste sentido no STF, buscando esse resultado que, havendo o deferimento da decisão, deve trazer resultados positivos para a população negra. Nós também atuamos de forma muito expressiva no enfrentamento às questões relativas à prevenção e combate à tortura no sistema prisional. Nesse ano, o último ano da nossa gestão, nós teremos a Conferência Internacional dos Direitos Humanos, que será realizada nos dias 23 e 24 de maio, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E na conferência, além de trazer todos esses temas, que demandaram a Comissão Nacional de Direitos Humanos, a gente também deve tratar temas importantes que tangenciam os direitos humanos e muitas vezes estão fora do debate. Advogadas de todo o país. Vai acontecer em Curitiba, entre os dias 14 e 15 de março, a 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada. O evento tem como tema central evolução e protagonismo e vai tratar das principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea. Confira. Nós vamos trazer uma série de palestras para te impulsionar, para te motivar, para te tirar da caixa e para abrir os caminhos. Nós queremos trazer para você as novidades do mercado. O CONCAD Mulher e a Caixa de Assistência do Paraná estão preparando uma mega feira para todas nós. É uma feira que nós vamos poder fazer negócios, vamos poder adquirir produtos, tanto da área jurídica, educacional, quanto da área financeira. Vai ser uma feira voltada para você, mulher advogada. Mas a gente para por aí? É claro que não. As nossas palestras estão incríveis. Nós vamos falar de desenvolvimento pessoal, como fazer para a gente poder se posicionar e melhorar na carreira. Teremos palestrantes especializadas no assunto. Falaremos também do eixo profissional. Você sabia que o CNJ, no começo desse ano, lançou uma resolução para orientar os juízes no julgamento sob perspectiva de gênero? E você está sabendo como aplicar essa resolução no direito de família e no direito tributário, no direito do trabalho, no direito penal? Pois bem, nós trataremos isso lá. Falaremos também do direito eleitoral e muito mais. Parou por aí, Cristiane? É claro que não. As novidades continuam. Teremos diversas oficinas. Quer saber qual é uma delas? Sobre Media Trailer, com as maiores jornalistas do Brasil. Corre lá e se inscreve que vai ter muita novidade para você. Queridas colegas advogadas do Brasil, é com grande entusiasmo e honra que eu convido a cada uma de vocês a participar da 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, um evento que tem se destacado como espaço fundamental para o diálogo, a construção de caminhos que promovam a valorização de você, mulher advogada. Ao longo da minha trajetória de 27 anos como advogada, eu tive a imensa satisfação de contribuir para avanços do rol das mulheres advogadas. Participei de todas as conferências da mulher e hoje venho aqui convidar você. Venha sonhar com a OAB, venha sonhar com uma advocacia com melhores condições, com mais dignidade para o exercício da sua profissão. Além disso, eu tive a oportunidade de liderar a Comissão da Jovem Advocacia, onde eu pude testemunhar a vitalidade desse expressivo contingente da OAB. Você, jovem advogada, participe. É uma oportunidade única para ampliar sua rede de contatos, fortalecer laços profissionais e, principalmente, discutir o que pode ser melhorado na OAB e na advocacia para você que está aí no fronte da advocacia. Mulher advogada, venha, estaremos lá de braços abertos. Hoje eu sou ministra do Superior Tribunal de Justiça, mas nunca vou esquecer a história que trilhei na Ordem dos Advogados do Brasil.
venha conhecer a Comissão Nacional da Mulher Advogada, que sem dúvida vai marcar mais um capítulo significativo nessa luta por uma advocacia justa, igualitária e inclusiva. Te espero na conferência, na palestra magna. Convido todas as advogadas e todos os advogados brasileiros para mais um grandioso evento, a 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, que acontecerá nos dias 14 e 15 de março no ViaSoft Experience em Curitiba, com o tema Evolução e Protagonismo. Faremos um grande evento mostrando a força da advocacia feminina e todos os avanços conquistados até aqui. Nos vemos em Curitiba. Neste bloco, a gente vai acompanhar a participação da OAB Nacional na primeira etapa do ciclo de audiências públicas do Tribunal Superior Eleitoral. O momento foi destinado a receber sugestões para o aperfeiçoamento das normas que devem valer para as eleições deste ano. Acompanhe. A nossa preocupação se dá em torno da paridade de armas. Há uma presunção na nossa concepção de absoluta fraude em relação a esse tema, justamente em decorrência da redação do dispositivo que se deu na nossa concepção de forma negativa. E a gente propõe justamente uma inversão da forma de redação para que se prestigie efetivamente o direito de defesa. A gente sabe muito bem que, de parte a parte, há advogados em todos os lados de uma demanda como que envolve, eventualmente, a fraude à cota de gênero. Mas, nesse aspecto, o direito de defesa, em razão dessa presunção de absoluta fraude, quando se fala especificamente não só dos elementos, mas também da demonstração de eventual desistência tácita, é a nossa preocupação. O segundo ponto que nós trazemos, senhora presidente, se refere especificamente a um dispositivo trazido com relação à participação do servidor. Nós entendemos que o artigo 15, o inciso 3 do artigo 15, ele pode eventualmente ofender garantia constitucional do servidor público de participar do processo eleitoral, na medida em que o dispositivo restringe, ampliando a licença à licença não remunerada, quando a lei, na verdade, se refere apenas à licença. Então, despreza, por exemplo, pode-se desprezar eventualmente dispositivos partes, como, por exemplo, o gozo de férias, servidores que programam suas férias para estar no processo eleitoral, servidores que têm licença-prêmio, que são espécies de licença remunerada. Então, a nossa preocupação se refere a esse ponto, justamente na retirada do dispositivo não remunerada. Por outro lado, a questão relacionada também ao prestígio à jurisprudência da Corte, no artigo 20, parágrafo 1º, quando não se prestigia, eventualmente, o fato isolado. Fato isolado esse trazido já no âmbito da jurisprudência, de precedentes já sedimentados por essa Corte, e que, da mesma forma, na nossa concepção, atrai efetivamente essa presunção absoluta do cometimento do ilícito. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais destaques da mídia nacional voltados à advocacia do país. Esse é o quadro ADV em Pauta. O primeiro que a gente destaca aqui é a entrevista do presidente da seccional de Pernambuco, Fernando Ribeiro, ao programa Conexão Notícias da Rádio Folha, com veiculação na frequência 96,7 FM. Na ocasião, o presidente da Ordem Pernambucana ressaltou projetos em desenvolvimento pela seccional. Numa das últimas conversas que a gente teve, já faz um tempinho, o senhor falava na advocacia dativa, que seria para chegar mais junto da defensoria e mais junto da população. O senhor explica, por favor, o que é esse projeto e a quantas ele anda? Ótima pergunta, Betânia. Realmente é um tema importante para a gente, porque a advocacia dativa são aqueles advogados que atuam quando, por exemplo, vai ocorrer uma audiência e não há defensor público presente. Você tem ideia, hoje mais de 20 comarcas no estado de Pernambuco não tem nenhum defensor público. Ou seja, aquela pessoa carente que precisa realmente demandar na justiça, ela não tem como ajuizar uma ação. Então, a advocacia dativa se dá de que forma? É a nomeação pelo juiz de um advogado que não pertence à defensoria pública para atuar naquele determinado caso. Sendo que não há nenhum tipo de regulamentação, melhor dizendo, não havia nenhum tipo de regulamentação. Nós conseguimos, no final do governo passado, uma lei estadual que regulamentasse o funcionamento. Então, agora, quando ocorrem situações como essa, o juiz ele tem que fazer, através de uma relação de advogados, fazer a nomeação, por ordem, que todos possam participar, e aí você evita o adiamento, o cancelamento de audiência ou de um ato judicial,
e, evidentemente, não há prejuízo à população, né? Essa lei ela foi exatamente já sancionada, e aí a gente está tentando, junto ao governo do Estado, que a competência é do governo do Estado, a gente tem a expectativa, há um compromisso do governo do Estado, inclusive tive recentemente com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, né? Também já conversei com a Procuradora-Geral do Estado, elas entenderam a importância dessa questão, né? Já há, inclusive, uma resolução para ser assinada pela OAB, Tribunal de Justiça e Governo do Estado, para que a gente possa colocar em funcionamento essa sistemática da advocacia dativa. Isso vai ser bom, porque o advogado, onde quer que ele se encontre, seja aqui na capital, no interior do Estado, ele vai poder entrar no sistema, que é um sistema que a OAB desenvolveu, faz o seu cadastro, escolhe até 3 comarcas de atuação, a sua área de atuação, e na hora que o juiz vai nomear, o juiz ele não vai nomear uma pessoa conhecida dele, ou favorecer A ou B ou C. Ele vai ter que nomear de acordo com o sistema, permitindo sempre a alternância desses colegas advogados. Qual a grande vantagem disso? É que você tem comarcas no interior do Estado, que você simplesmente não tem atuação da Defensoria Pública, e o advogado que mora ali naquele município vizinho vai poder atuar. E aí você evita, como eu falei, o adiamento dessas audiências. E o sistema ele é melhor ainda, porque ele diminui também o fluxo de processo no Poder Judiciário, no instante que hoje, Betânia, você tem ideia, quando o juiz nomeia um advogado dativo, o Estado não está fazendo o pagamento de forma regular, de forma administrativa. Então, o advogado ele tem que demandar na Justiça para poder receber esse valor. Então, é mais um processo, é mais uma forma de abarrotar o Poder Judiciário. Então, com essa nova sistemática, o pagamento estará de forma administrativa, né? Há uma tabela, inclusive, essa tabela vai ser obedecida para que a gente possa regulamentar esses pagamentos que são feitos também pelo Estado em razão da atuação da advocacia dativa, Betânia. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!